Seja bem-vindo ao Treinamento para Pais. No decorrer das unidades, discutiremos uma série de tópicos para qualificá-lo a melhor compreender o que é exatamente o autismo e o que pode estar fazendo com que seu filho se envolva em um determinado comportamento e como você pode gerenciar o comportamento e aprimorar as habilidades sociais e de comunicação do seu filho. Primeiro, vamos falar sobre o que é o autismo. Falaremos sobre como o autismo é diagnosticado e como este transtorno se manifesta entre os indivíduos. Falaremos um pouco sobre o desenvolvimento infantil típico, marcos de desenvolvimento e como estes podem ser diferentes em indivíduos com TEA. Em seguida, falaremos sobre as duas principais áreas afetadas pelo autismo. Também discutiremos prevalência e causas, como o autismo afeta a aprendizagem e como a aba é usada para tratar o TEA. Finalmente, discutiremos o que sabemos sobre algumas das diferentes opções de tratamento utilizadas como indivíduos com o TEA, incluindo sua eficácia e segurança. O TEA é um transtorno neurológico complexo, sem causa conhecida. Indivíduos diagnosticados com TEA são afetados em duas áreas ou domínios. O primeiro é o comportamento social, incluindo como o indivíduo fala e interage com outras pessoas. O segundo domínio refere-se a padrões restritos e repetitivos de comportamento. Isso inclui a presença de comportamentos motores repetitivos, como flapping das mãos, ou comportamentos vocais repetitivos, como repetir certas palavras várias vezes seguidas, bem como insistência em seguir certas rotinas e foco apenas em certos tópicos. Falaremos sobre cada um desses domínios ao longo desta unidade. Para receber um diagnóstico de autismo, esses comportamentos devem estar presentes desde cedo no desenvolvimento e causar grandes problemas na vida diária do indivíduo. O autismo é um espectro, o que significa que não há dois indivíduos com o diagnóstico que apresentem os mesmos sintomas e comportamentos. Portanto, o autismo é um transtorno único que afeta os indivíduos de diversas maneiras. O diagnóstico também inclui o nível de gravidade, de 1 a 3, que indica o quanto o indivíduo é afetado pelo TEA e quanto apoio ele precisa dos outros. O nível mais alto indica que o indivíduo não tem nenhuma habilidade de comunicação e que seu comportamento repetitivo o impede de cuidar de si mesmo. O nível mais baixo indica que o indivíduo ainda é afetado pelo TEA, mas precisa de menos apoio. Esses indivíduos podem ser capazes de manter conversas com outras pessoas e viver com autonomia. Como você pode imaginar, o nível de gravidade pode variar muito e afetar diferentes comportamentos para cada indivíduo. Agora, responda a seguinte questão: qual das alternativas a seguir inclui características do diagnóstico de TEA? 1. Déficits na comunicação e na interação social. 2. Diferentes níveis de gravidade. A resposta correta aqui é ambas as opções. O indivíduo deve apresentar déficits na comunicação e na interação social e padrões de comportamento repetitivos e restritos para receber o diagnóstico de TEA. O diagnóstico também inclui o nível de gravidade, que indica o quanto o indivíduo é afetado. Desenvolvimento infantil refere-se a como uma criança se torna capaz de realizar tarefas mais complexas à medida que cresce. Isso inclui desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional. Marcos de desenvolvimento são um conjunto de habilidades ou tarefas que a maioria das crianças consegue realizar em uma determinada faixa etária, como engatinhar, falar e andar. A maioria das crianças começa a se sentar e a se equilibrar em pé por volta da mesma idade. Se até uma determinada idade uma criança não estiver demonstrando essas habilidades, isso é motivo de preocupação. E essas diferenças se tornam uma preocupação séria se ainda estiverem sendo observadas aos 3 anos de idade.
Pediatras, professores e outros cuidadores farão referência a esses marcos de desenvolvimento para ajudar a verificar como seu filho está se desenvolvendo. Embora cada marco tenha uma faixa etária, a idade real em que uma criança com desenvolvimento típico atinge esse marco pode variar bastante. Portanto, existe uma variação no desenvolvimento típico. Cada criança é diferente. A triagem envolve uma série de perguntas e observações relacionadas à capacidade do seu filho de executar determinadas tarefas apropriadas à idade. Usar marcos de desenvolvimento como referência pode ajudar os pediatras a identificarem crianças que possam apresentar risco de atraso. Essa tabela mostra alguns exemplos de marcos que podem ser observados no desenvolvimento típico. Aos 2 anos de idade, as crianças devem ser capazes de subir e descer escadas, chutar uma bola, brincar ao lado de outras crianças, começar a imitar adultos, apontar para objetos quando nomeados, começar a formar frases, classificar objetos e seguir instruções compostas de 2 passos. Essas habilidades tornam-se cada vez mais complexas à medida que a criança cresce. Aos 5 anos de idade, elas devem ser capazes de pular e balançar, usar um garfo e uma colher, identificar a diferença entre realidade e faz de conta, demonstrar interesse em agradar aos amigos, falar usando frases completas e claras e começar a aprender números e letras. Embora todas as crianças cumpram esses marcos em ritmos diferentes, é possível monitorar o progresso do seu filho e procurar ajuda se ele não estiver alcançando os marcos de desenvolvimento. A seguir, veremos alguns vídeos comparativos de 2 indivíduos que têm aproximadamente a mesma idade, mas apresentam conjuntos de habilidades muito diferentes. Preste atenção a como cada indivíduo brinca com os carrinhos nestes 2 próximos vídeos. Depois, discutiremos sobre eles em mais detalhes. Bate, 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 bum, bum, bum. Agora. Bate, bate. Quais são as diferenças entre os 2 indivíduos? No vídeo 1, o menino estava apenas alinhando os carrinhos, demonstrando um comportamento rígido, sem fazer contato visual e sem emitir sons ao longo de todo o vídeo. Já no segundo vídeo, os meninos interagiam um com o outro, fazendo barulho e estavam envolvidos em faz de contas enquanto brincavam com os carrinhos. Agora, responda a questão a seguir. Em que idade as falhas no desenvolvimento de marcos infantis são motivos de sérias preocupações? 1. Aos 2 anos de idade. 2. Aos 3 anos de idade. 3. Aos 4 anos de idade. Ou 4. Aos 5 anos de idade. A resposta correta é 2. Aos 3 anos de idade. Os marcos de desenvolvimento são usados como uma ferramenta de triagem para assegurar que uma criança esteja se desenvolvendo conforme esperado. Aos 3 anos de idade, os atrasos de desenvolvimento e o não cumprimento de marcos causam sérias preocupações. Agora, vamos falar mais especificamente sobre o autismo. Como foi dito anteriormente, cada criança é única e desenvolve certas habilidades em momentos diferentes. O autismo é um transtorno neurocomportamental complexo, em que os sinais podem aparecer na infância, geralmente antes dos 3 anos de idade. Mas a maioria das crianças não é diagnosticada antes dos 5 ou 6 anos de idade. As pesquisas mostram
que quanto mais cedo o diagnóstico e a intervenção, melhor o resultado. O diagnóstico do autismo está associado a 2 domínios ou áreas. O primeiro domínio é a comunicação e interação social. Em termos de interação social, os déficits incluem pouco ou nenhum contato visual, com expressões faciais e linguagem corporal mínimas ou incomuns. Indivíduos com espectro também não conseguem desenvolver relacionamentos sociais adequados ao seu nível de desenvolvimento. Em alguns casos, eles interagem bem com adultos, mas não com crianças. É possível que haja falta de motivação ou de habilidades para se conectar com outros indivíduos. Muitas crianças com autismo também não se envolvem no que é chamado de atenção compartilhada. Um exemplo de atenção compartilhada é quando uma criança vê algo no ambiente e depois olha para seus pais para compartilhar a experiência. Por exemplo, uma criança pode ver um avião voando no céu, apontar para o avião e em seguida olhar para os seus pais para ver se eles também viram. As crianças com autismo também podem não responder aos outros quando eles tentam falar com elas. Agora, vamos assistir a 2 vídeos que comparam as habilidades de interação social entre uma criança com TEA e uma criança com desenvolvimento típico. Isso, agora você vai jogar a bola pra mim. Quer ver? É assim, joga pra mim. Uau, Laila. Agora, responda a seguinte questão em relação aos vídeos: verdadeiro ou falso? As diferenças de comportamento entre as crianças dos 2 vídeos incluem diferenças no contato visual e na resposta às interações. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. O domínio da comunicação e interação social afetado pelo diagnóstico de autismo inclui pouco ou nenhum contato visual e dificuldade de responder aos outros.